A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 131. É o 200º episódio deste canal e eu estou muito feliz. Se você ainda não escutou o outro áudio em que eu fiz uma oração de agradecimento a Deus por esse momento, você deveria ir lá e orar junto comigo, porque é muito especial esse dia para mim. Ele representa algo muito importante na minha vida e eu louvo ao Senhor por isso. Mas agora nós vamos então diretamente para o Salmo, esse cântico de peregrinação escrito por Davi. E se você é novo aqui no canal, nesse canal todos os dias nós meditamos na palavra do Senhor. Nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas uma porção, um capítulo da palavra do Senhor. Então vamos começar porque o Salmo 131 só tem 3 versículos. E apesar de ser pequeno, ele é muito profundo e ele tem coisas muito interessantes do Senhor para falar ao nosso coração. Então vamos começar? As palavras de Davi no Salmo 131, verso 1 começam assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pausa aqui, vamos compreender. Davi era rei de Israel. A palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos pela história, pelos livros, que Davi lutou as batalhas do Senhor. Davi errou, mas Davi levantou diante de Deus. E aqui nós vemos ele declarando que o seu coração não é orgulhoso e que ele também não é arrogante. Ele começa dizendo: Pai, eu aprendi a colocar as minhas emoções e a minha identidade no lugar certo. Eu não sou orgulhoso. Eu não acho que eu sou além do que convém e nem a quem. Eu sei exatamente quem eu sou no Senhor. Eu não tenho orgulho. Eu não me orgulho das coisas como se elas fossem produzidas pelos meus esforços, porque eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. Em outras palavras, é isso que Davi está dizendo. E ele vai dizer também: os meus olhos também não são arrogantes. Eu não sou altivo, eu não olho para as pessoas com soberba. Eu me coloco no lugar certo, sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, de carros, a esposa, a filhos, a propriedades, ao povo que me serve, Davi está declarando: eu sei que tudo isso vem de ti. Então, no seu coração, ele vai dizer: não sou orgulhoso e não sou arrogante. E, queridos, ele pode dizer isso por quê? Por causa da primeira palavra, do verso número 1. Ele chama o nosso Deus de Senhor. E render o senhorio da sua vida ao Senhor significa dizer que Ele é o dono. Significa dar a chave do seu coração para o Senhor Deus. Significa dizer: Pai, o Senhor é aquele que comanda. O Senhor, é o dono, é o proprietário. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E, portanto, Davi vai dizer: Senhor, o meu coração e os meus olhos são conduzidos de acordo com os seus princípios. Se o Senhor não gosta de orgulho, eu não seria orgulhoso. Se o Senhor não gosta de arrogância, eu não seria arrogante. E o versículo 2, aliás, só para finalizar a consideração do versículo 1, ele ainda vai dizer que ele não se envolve com coisas que estão além das suas capacidades, ou que são grandiosas demais para mim, ou que não me concernem, né? Aquilo que ele pode resolver, ele vai lá e faz. Mas aquilo que é grandioso demais para ele, ele não se envolve. Por quê? Porque ele tem o Senhor. As coisas que estão fora do controle de Davi estão no controle do Senhor dele. Portanto, ele vai dizer: eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso e eu não mexo com aquilo que eu não posso resolver. Em outras palavras. Versículo 2 vai dizer: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Agora vamos entender esse versículo 2, porque ele é fantástico e muito profundo. Davi vai dizer: eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, eu não me meto com coisas grandes demais para mim, porque eu tenho um Senhor. Ele é que cuida dessas coisas e eu me submeto à vontade de Deus. Mas no versículo 2 ele vai dizer assim: de fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Preste atenção. O verbo acalmar e tranquilizar, ele está conjugado na primeira pessoa do singular, que é eu. Ele diz: eu acalmei e eu tranquilizei a minha alma. E você pode pensar: Rita, eu acho que Davi, ele devia ser um super-herói, porque acalmar a própria alma não é fácil. Bom, vejamos. Ele tinha a presença de Deus com ele.
Ele tinha o Senhor como seu amigo, ele tinha o Senhor como alguém próximo. Portanto, e o que nós podemos observar nos Salmos, em tudo aquilo que Davi escreveu, Davi conhecia o caminho da presença de Deus. Davi sabia buscar a comunhão com o Senhor. Portanto, quando a alma dele estava atribulada, né, ele levava isso diante de Deus. Nós vemos em vários salmos Davi suplicando ao Senhor pelo favor e para que ele seja ouvido e as suas orações sejam respondidas e o inimigo bata e retirado. Vamos falar agora, estou falando com as minhas palavras, não com as dele. Ou seja, Davi sabia acalmar a sua alma e tranquilizar a sua alma, porque Davi entregava ao Senhor os seus sentimentos e os seus pensamentos. Não que Davi tivesse força em si mesmo para se acalmar e se tranquilizar. Mas aqui quando ele diz, eu acalmei e tranquilizei a minha alma, é porque Davi levava os seus sentimentos, as suas dores, os seus medos, os seus anseios, a sua sensação de estar no fundo do poço para Deus. Se nós vamos ler os Salmos, como nós temos lido até agora, se você está chegando hoje, vale a pena você começar lá desde o princípio, você vê que os Salmos de Davi são basicamente lamentações. Ele ia chorar diante do Senhor. Só que quando ele se levantava depois de chorar diante do Senhor, aí ele ia pegar a espada e o escudo e ele ia para a guerra. Então ele não ficava chorando na batalha, ele chorava nos pés do Senhor, se fortalecia no Senhor, levantava e bora para a batalha. Porque é isso. A vida é assim, não dá pra gente ficar parado, sentado, chorando e não tomar uma atitude. Mas tem coisas que você pode falar, Rita, são grandes demais pra mim. Davi sabia. Por isso que ele diz no versículo 1, eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais pra mim. É muito grande? Eu vou falar com Deus. E Davi disse, eu acalmo a minha alma na presença do Senhor. E mais, ele vai dizer, eu sou como a criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Uma criança recém-amamentada, ela não quer guerra com ninguém. Ela só quer ficar ali na boa. Ela já mamou, ela não vai chorar mais, ela está saciada. A alma de Davi, a alma do salmista, está assim, tranquila, confiando. Foi alimentada pela mamãe e será amamentada, será alimentada de novo, né? Na mesma esperança que nós sabemos que o Senhor cuidou de nós, cuida e continuará cuidando. Portanto, a alma do salmista está em paz. Está em paz porque há ausência de guerra? Jamais. Né? Deus está conosco na batalha, o Senhor está conosco na guerra. O Senhor, ele é a paz em meio à guerra. Na verdade, nós vemos pela própria palavra do Senhor que nós devemos nos acalmar diante do Senhor. Né? Se você olha, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, olha o que fala. Fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se o seu coração e a sua mente, as suas emoções e a sua mente estão agitados, você está ansioso, bota reparo aí em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 e lembre-se do versículo 2 do Salmo 131 que nós estamos meditando. O Senhor, ele pode dar para você a paz. Não necessariamente porque o problema estará resolvido, mas para que você consiga coordenar os seus pensamentos e para que você possa decidir juntamente com Deus o que fazer ou contar com um milagre se a coisa é grande demais para você. Mas Filipenses vai nos exortar, não ande ansioso. Pega a sua alma e vá diante de Deus em oração dizendo, Deus, eu quero acalmar minha alma igual Davi fez. E o jeito que Davi fez, pai, não é porque ele é super-herói não, é porque ele não largava do Senhor em nenhum momento. Então eu e você, e agora já, né, terminando aqui o versículo 2, a gente vai ler o último, eu e você nós temos esse caminho. E o versículo 3, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então Davi, ele vai terminar no versículo 3, ele vai terminar esse cântico, advertindo ao povo, advertindo a nação que colocasse o quê? A esperança deles no Senhor, agora e para sempre. Agora e para sempre, porque nós não temos como mudar o passado. Israel não podia viver o seu presente, o seu futuro olhando para o passado, seja olhando para as vitórias ou para as derrotas. Israel tinha que pensar no agora e o para frente.
Então, a esperança a gente põe no Senhor para agora e para frente. A gente não pode ficar olhando para as derrotas do passado, né? Israel não devia fazer isso, e nem eu e você. E só porque deu errado lá atrás, significa que vai dar errado de novo. Da mesma maneira, nós não podemos ser irresponsáveis, achando que só porque tivemos vitória no passado, fizemos um negócio errado, por exemplo, agora sou eu falando, não é o caso de Israel, mas fez um negócio errado e não deu nada, você fala, posso fazer de novo que tá tudo bem. Não seja essa pessoa, né? Não seja esse tipo de pessoa. Olha para a palavra de Deus, cresça e apareça. Não é assim que funciona. Ao contrário, Davi vai exortar, coloque a sua esperança no Senhor. E a esperança me lembra de fé, gente. Aquilo que você espera sem ver. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza, e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você não está vendo, mas você está crendo. Você fala, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, porque isso é de acordo com a tua palavra. Eu não estou pedindo para o Senhor uma coisa que seja pecado, não estou pedindo uma coisa para o Senhor que seja egoísta, eu estou pedindo uma coisa que é a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajude. Hebreus 11:1 fala sobre fé. Então, aqui o salmista, Davi, está falando, ponha a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Agora, então, entendemos. Davi fala de si, Davi fala com a nação. E agora a gente vai aplicar tudo isso para a gente. Qual é a aplicação? Que eu e você, nós saibamos colocar diante do Senhor a nossa alma, os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa insegurança. Que todas as vezes que você sentir que está começando a te apertar a garganta, você está começando a ficar com medo, você está temeroso, não deixa a ansiedade tomar você. Não se deixe dominar pelos pensamentos ruins. Eu estou estressado, eu estou ansioso. Deixa eu ir lá no Instagram, deixa eu me distrair um pouco. Pare, escute. Ver um videozinho no Instagram pode ser muitas vezes divertido, mas não é aí que você vai acalmar a sua alma. Aí você empurra o problema para frente. Acalmar a alma, ter os seus sentimentos e a sua mente alinhada e focada para pensar na resolução das coisas juntamente com Deus, isso é um lugar, né? Isso é uma estratégia, isso é uma ação que você só consegue com o Senhor e eu também. Não empurre o problema, ele só vai crescer. Se você resolve ele desde de imediato, quando você detecta ele, as chances de você ser bem-sucedido são maiores. Então, em nome de Jesus, seja fortalecido em Deus para, como Israel, colocar a esperança no Senhor de agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Rita, e o passado que me marcou, às vezes eu percebo que eu tomo atitudes ainda baseado nas dores do meu passado. Ok, você precisa então conversar com alguém, você precisa de oração, você precisa conversar com um profissional da saúde, um psicoterapeuta abençoado, uma pessoa que vai te dar uma direção, de repente, vamos dizer assim, baseada na saúde, não apenas espiritualmente falando, mas você precisa romper esse ciclo. Para de olhar para trás, faça como Davi. Não seja arrogante, não seja prepotente, né? Não se estribe no seu próprio entendimento, como diz o próprio Salmo. Seja fiel a Deus. Fale com o Senhor em oração e vamos, em nome de Jesus, como Davi, né? Poder dizer, Pai, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Não porque ele fosse né, uma pessoa super poderosa, ao contrário, mas porque ele dependia do Senhor a cada passo, ok? Deus abençoe muito você. Feliz o 100º episódio para você e para mim, em nome de Jesus, caso você esteja comigo aqui desde o princípio. E se tiver atrasado, pula um episódio ou outro, não tem problema também. Vem se alegrar comigo, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. E amanhã eu volto aqui, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos no Salmo 132. Até lá.